Hoje, 13 de junho de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira, e uma quarta-feira com ar de Copa do Mundo. Todo mundo já está começando a respirar a Copa do Mundo, amanhã teremos a abertura oficial da Copa do Mundo. Tivemos ontem também a participação do Figueirense na abertura da Série B, da rodada da Série B no Campeonato Brasileiro. E com esta vitória do Figueirense em cima do Sampaio Corrêa por 1-0, o Figueirense momentaneamente assume a vice-liderança, que é um bom lugar para as duas equipes de Santa Catarina. O Avaí, que joga só na sexta-feira, o Avaí também está bem na tabela. Os nossos dois representantes, o Criciúma não vai bem, mas estamos bem. Mas nós teremos também rodada hoje do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. Teremos um jogo hoje à tarde, daqui a pouquinho, ali no estádio Camilo Mussi. E teremos à noite também a participação do Marcílio Dias, jogando contra o Camboriú, lá na cidade de Camboriú. Ô, Jânio, essa rodada de número 2, que logicamente esquentou a cabeça de muita gente foi surpreendida nessa primeira rodada. Você acredita que teremos uma rodada mais pegada, mais decisiva, ou vamos ter vamos segurar para ver como é que fica? Olá, Eladio. Olá, você de casa. Eladio, eu não tenho dúvida nenhuma que teremos sim uma rodada mais pegada ainda. Até porque nós teremos confrontos decisivos. Veja bem, o Marcílio Dias, que hoje pela manhã apresentou oficialmente o Safira, nós já vínhamos noticiando aqui que o Safira estava pré-acertado com o Marcílio Dias, dependia do Brusque sair do campeonato da Série B, como ele foi eliminado no último domingo, o Safira já está na cidade, já assinou o contrato, já foi publicado na página oficial do clube hoje a chegada do Safira. Safira ainda não joga hoje, mas provavelmente já estará à disposição no próximo sábado, melhor dizendo. O jogo contra a equipe do Guarani de Palhoça vai ser no próximo sábado às 16 horas aqui no Gigantão das Avenidas. Eu digo que é uma rodada decisiva porque, se não vejamos, o Marcílio Dias acabou tropeçando em casa diante do Fluminense no último domingo a empatar em 3-3, e a equipe do Camboriú foi lá na cidade de Blumenau e ganhou do Blumenau por 1-0, certo? Se hoje tem esse confronto direto entre o Camboriú e o Marcílio Dias, caso o Camboriú vença essa partida, ele já tira 5 pontos de diferença sobre o Marcílio Dias. Ah, mas ainda é cedo, é um campeonato rápido, é um campeonato de quarta e domingo, é turno e retorno. Se o Marcílio Dias perder o jogo hoje, o Marcílio Dias não depende mais só de si para ganhar o primeiro turno. Então é um jogo, sim, importantíssimo. O Marcílio Dias não pode pensar em perder o jogo hoje. O empate ainda é relevante, mas não é o ideal. O ideal é ganhar a partida, tá? Até porque já estamos pensando no campeão do primeiro turno, mas só que é o seguinte, esse tipo de preocupação é uma preocupação que nós temos, é uma preocupação que o próprio René tem, mas que os jogadores do Marcílio Dias vão ter que se posicionar num jogo normal, como acontece no campeonato. Não há esse desespero total. Mas não há esse contra desespero o Camboriú total. Não, mas não há esse desespero total. O Marcílio Dias tem que implantar o seu futebol, o que não implantou contra a equipe do Fluminense. Erros pontuais foram apresentados neste jogo, inclusive a defesa do Marcílio Dias, o goleiro Can também não esteve bem, e olha que está havendo uma reclamação muito grande com relação à permanência do Can no gol. Olha, teve os 2 amistosos, 3 amistosos, teve agora o primeiro jogo, e há uma reclamação muito grande. Ele também não pode botar isso na cabeça, ele tem que fazer o seu futebol que ele jogou aqui no ano passado. Então, não é jogo de desespero. Só que, para nós analisarmos, é um campeonato curto, porque nós temos 2 campeonatos, primeiro turno e segundo turno. Então, você vai brigar primeiro para ficar como campeão do primeiro turno. Ou, na pior das hipóteses, ser o segundo colocado, porque aí você tem uma vantagem lá no segundo turno. Mas você não pode ficar muito lá atrás. Aí eu concordo com você quando você faz análise de que, para a equipe do Camboriú, que saiu já ganhando o seu primeiro jogo, jogando fora de casa,
pegando o Marcílio Dias, se ele consegue uma segunda vitória, ele dá um passo gigantesco para chegar, dependendo só dele, para chegar à conquista do primeiro turno. Então vai deixar todo mundo correndo atrás do Camboriú. Exatamente então, isso. Por isso a importância dos resultados dessa segunda rodada. Tu começou discordando e no final tu acabou teu comentário concordando. Não, né? eu só discordei quando você que... fala que é um jogo de vida ou morte. Claro não, que é. Não, eu estou dizendo, na sua conjectura, é jogo de vida ou morte, dentro da análise da tabela. Agora, o jogador, se entrar em campo pensando assim, ele vai ficar doido. Mas já era para ter ficado doido contra o Fluminense. Não quero dar uma deselprada aqui, mas não pode perder ponto para o Fluminense em casa, pelo amor de Deus. Aí vai jogar contra o Camboriú lá, tá? Se criou um clima muito difícil lá em Camboriú, colocaram os ingressos a R$50 os ingressos, apenas 150 ingressos para o torcedor do Marcílio Dias, que aliás, ameaça não ir lá. Não, mas é pela capacidade do próprio estádio. Não, mas tudo bem, mas R$50? Não, estou dizendo com relação aos 150 ingressos. Existe um limite que cada clube, parece-me que é 10% da 10%. Capacidade. Isso 10% da capacidade, 150. E 1.500. Mas cabe 1.500 só. Diz que cabe 2.000? Então não sei, devia ser 200. O Marcílio Dias deve ter apenas uma alteração em relação ao time que jogou no último domingo. Até, por incrível que pareça, nós, desde domingo, a gente já começou a falar, Eladio Cardoso, sobre o Buru, tá? O Marcílio Dias tem o Feitosa, tá? Que é um jogador técnico, não é um jogador que morde. Ele tem o segundo volante, que é o Andrei Alba, que também é um jogador técnico, não é um jogador que morde. Você só tem o Buru, que é um jogador que morde. E o Marcílio Dias sentiu falta desse jogador, sim, no último domingo, tá? Ah, mas o Buru não tem um passe bom, mas marca muito, tá? E o time do Fluminense marcou muito o Marcílio e o Marcílio não soube marcar. Então, que deveria entrar, se tivesse um outro armador no lugar do Max, seria um armador. Mas vai entrar o Buru hoje, vai jogar como o primeiro volante do Marcílio. Marcílio Dias deve jogar com Can, Bruno Santos, Igor, Rogério e Bruno Meurer, tá? Andrei Alba, Buru e Arthur Feitosa. Lá na frente, o Vinícius Júnior por um lado, o Abner por outro lado e lá na frente o Levac. Ou seja, a estrutura do time não mexe muito, há apenas uma substituição do jogador. O grande problema do jogo contra a equipe do Fluminense, que eu detectei, é que o Marcílio Dias jogou sem meio de campo. O Max passou a jogar lá na frente. Uhum. Os dois volantes ficaram jogando na frente da zaga. Aí deixaram o meio de campo à vontade para a equipe do Fluminense jogar. E o Fluminense demonstrou ser um time, não um time para brigar pelo título, não. Mas é um time que vai roubar ponto de muita gente. É um time bem postado em campo. É um time que tem um ataque que o seu centroavante que fez o gol, ele até é meio assim, tipo aquele menino que estava aqui o Brazão. Tipo Brazão. Ele explode, ele faz um gol, ele explode, ele no jogo ele explode, ele faz mise-en-scène pra caramba. Mas o Marcílio Dias tem que arrumar a sua postura tática dentro do meio de campo. Se não jogar esse meio de campo aí, vai perder para qualquer time que jogar contra ele. Eu concordo plenamente contigo. E hoje, às 16 horas, nessa quarta-feira, 16 horas, aqui no Camilo Mussi, o Barroso, depois de perder para o Barra no último final de semana, vai receber a equipe do Operário, que fez um bom resultado lá na cidade de Itaiópolis, ao empatar em 0-0 com a equipe do Metropolitano. Eu tive assistindo os melhores momentos, gostei muito da equipe do Operário. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista, inclusive, do treinador do Barroso, o Agnaldo Liz, e ele dizia que ia fazer algumas mudanças táticas. Até porque de jogador ele não pode fazer muito, Eladio. Não chegou ainda os jogadores que estavam para chegar aqui no Camilo Mussi, lá da cidade de Lages. Deve chegar aí no decorrer da semana para tentar colocar em condições de jogo aí durante a semana. Então o Barroso vai ter um compromisso difícil hoje à tarde. Não dá de desprezar esse time do Operário, mas pela partida que o Barroso fez no último final de semana, eu acredito no Barroso. Já o Barra, outra equipe da nossa região, já viajou ontem para a cidade de Joinville. Você vê como é que é as coisas, né, Ládio? O Barra disse assim, é o seguinte, nós vamos só participar do campeonato e tal, a gente só não quer cair. Aí ele fez uma grande partida, uma grande vitória, começou a ouvir o comentário dos outros jogos, ele falou, opa, eu posso chegar, vamos nos organizar. Viajaram ontem para Joinville, estão hospedados num bom hotel lá em Joinville, concentrado para o jogo de hoje à noite,
lá na Arena Joinville. A equipe Show de Bola da Rádio Univale vai estar acompanhando lá hoje. Hoje, a partir das 20 horas, o Rubens Menon vai narrar o jogo entre o Marcílio Dias e o Camboriú lá em Camboriú, junto com o Jânio Flávio e junto com o Ademilson Oliveira. E o professor Ingo está viajando nesse momento para Joinville e vai fazer a ponta de linha. Nós vamos ficar sabendo simultaneamente tudo o que acontece aqui na cidade de Camboriú e tudo o que acontece lá na cidade de Joinville. E também no jogo de hoje à tarde. E hoje à tarde também a equipe de Show de Bola vai estar fazendo o trabalho, a web vai transmitir o jogo hoje à tarde e nós estaremos lá para trazer tudo o que aconteceu, todos os detalhes, lance por lance, amanhã, a 1h da tarde, nós vamos trazer todas as informações do que aconteceu na rodada. Antes de analisarmos aqui a rodada em si, no finalzinho desse primeiro bloco, eu conversei hoje com o pessoal lá de Blumenau e me parece que lá no BEC as coisas ficaram um pouco mais claras e um pouco mais definidas. Aquela preocupação que você tinha do presidente, lá o Mandão, o Brigão... O Vanderlei lá. Ele parece que foi expurgado e aquele grupo de empresários que estavam lá para apoiaram e estão começando a administrar a equipe do BEC. Mas tiraram ele? Tiraram. Então o BEC agora começa a ter uma nova administração e aquela preocupação que nós tínhamos, se o BEC vai terminar o campeonato ou não vai terminar o campeonato, já não paira mais na cabeça das pessoas lá de Blumenau, que ele é inclusive não é nem diretor do BEC, ele é um torcedor do Metropolitano e ele me passou essa informação que está melhorando a situação do BEC lá em Blumenau. Aliás, é o Dr. Carlos Seara, que é aqui de Itajaí, que faz parte da Associação Amigos do BEC lá, que estava encarando isso. Ele é um advogado lá e então conseguiram, que bom. Então nós vamos ao intervalo e na sequência nós teremos aí a tabela, o resultado do Figueirense ontem diante da equipe do Sampaio Corrêa e também a tabela do campeonato da segunda divisão. Voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Nós de imediato vamos à tabela, porque depois então vamos analisar o nosso campeonato aqui da segunda divisão. Vamos ver a tabela? No campeonato catarinense da Série B, a segunda rodada está programada para hoje, Almirante Barroso e Operário à tarde, 16 horas no Camilo Mussi. Depois Camboriú e Marcílio Dias, Guarani de Palhoça e Blumenau. O Metropolitano vai pegar a equipe do Juventus e o Fluminense pega a equipe do Barra. No Campeonato Brasileiro da Série A, 12ª rodada, jogos para esta quarta-feira, América Mineiro contra Chapecoense. 4 horas da tarde hoje. Chapecoense tem que fazer o resultado, se não fizer, fica complicada, continua complicada. Fluminense e Santos, Paraná e Cruzeiro, Sport e Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo, aí James, olha, Palmeiras e Flamengo, jogaço de bola, Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Corinthians, o seu Corinthians vai enfrentar a equipe do Bahia, e o Internacional vai pegar o meu Vasco, e o Vasco que está aí caindo pelas tabelas, e o Jorginho tentando recuperar a equipe do Vasco. Então essa aí é a tabela. Então, Jorge, nós temos hoje aqui o Barroso, que você já fez uma análise em cima do Operário, o Operário que perdeu o primeiro, empatou o primeiro jogo. Empatou em casa. Empatou, aliás... E empatou com o Metropolitano. Lastimável o estado do gramado lá em Itaiópolis, cara. Eu recebi umas fotos e depois eu fui conferir nos melhores lances, cara. Meu Deus, horrível o gramado, um lamaçal, muito ruim o gramado lá, viu? Mas esse time do Operário, hoje, o Barroso precisa tomar muito cuidado, né? O Edmar Euler, que está há muitos anos na frente do Operário, ele traz jogadores de graça, tem amizade com empresários e ele sempre monta bons times. Então é muito bom tomar cuidado, até porque, Eladio, esse ano, tá, nós não temos os candidatos a rebaixamento como todo ano era, o Jaraguá e o Porto, né? Eles não estão no campeonato esse ano. Ou seja, tornou-se um campeonato muito mais equilibrado. Então, penso eu que o Operário, o Fluminense, o próprio Blumenau
tem que tomar muito cuidado, porque, na minha concepção, eles são os candidatos a ser rebaixados. É muito relativo, né, Zé? Mas quando tinha o... Nós vimos aqui o empate do Fluminense com o Marcílio, nós vimos o empate do Metropolitano com o Operário, nós vimos a derrota do Barroso para a equipe do Barra. Então, esses empates e essa derrota, nós temos aí 3 times só que venceram. E o Blumenau, veja bem, eu estive vendo também os lances, Eladio. O Blumenau perdeu para o Camboriú e o Camboriú jogou muito mal, tá? O Blumenau jogou muito mais bola que o Camboriú, mas não venceu. O importante é vencer. Então, realmente vai ser um campeonato muito equilibrado, na parte de cima e na parte de baixo. Hoje eu não vejo favorito nenhum para cair. Tá tudo igual. Nós estamos falando assim, Cai um só. Para cair vai ser meio embolado. Para cair vai ser embolado. Não vai ser. Estava no mapa o Beck. O Beck era o patinho feio, porque havia uma briga interna. Política. Essa briga interna sendo resolvida e o Beck saindo com um empate, ele perdeu no primeiro jogo. O Beck agora e vendeu caro a derrota para o Camboriú, então ele fez um bom jogo. Agora, esse jogo do Beck contra a equipe do Guarani pode dar um espelho. É o Guarani? Guarani e Beck. Olha só que jogão, Guarani e Beck lá. Lá em Palhoça, Lá em Palhoça. O Guarani também saiu devendo, né, Eladio? E o Guarani a gente sempre coloca, né? A gente sempre coloca Marcílio Dias, Barroso, Camboriú, Guarani e Metropolitano. Esses a gente se colocava, né? O Guarani teve esse tropeço aí, lá, acabou perdendo o jogador, teve um jogador expulso logo no início da partida. O Blumenau fez uma boa partida, mas perdeu para o Camboriú. Com certeza teremos um jogo muito pegado lá na cidade de Palhoça, mas por ser em Palhoça, Eladio, acho muito difícil. Vejo o Guarani como favorito por ser o mandante do jogo e vem de uma derrota. Nós conhecemos muito bem o Ramires, tá? O Ramires é um grande treinador, conhece todos os atalhos do campo e do futebol de Santa Catarina, e eu não sei, o Blumenau vai ter que jogar muita bola para trazer o resultado lá de Palhoça. E o Fluminense vai receber a equipe do Barra. O Barra venceu no seu primeiro jogo, jogando contra a equipe do Barroso, e o Fluminense empatou fora de casa com o Marcílio Dias em 3-3, conseguiu fazer 3 gols. Esse jogo aqui é um jogo cabreiro também. Esse jogo é um jogo cabreiro. Porque o Fluminense vencendo, o Fluminense vai a 4, já passa a equipe do Barra que venceu o primeiro jogo. Mas em compensação, se o Barra vencer, já vai a 6, né? Vai ficar líder do campeonato. Assim, nós estávamos analisando, bom para o Marcílio Dias era um empate, mas se tiver que haver um ganhador, que seja o Barra. Por quê? Porque quando nós falávamos aqui no início dos nossos comentários que era um jogo decisivo hoje, porque hoje o Marcílio Dias pega o Camboriú e nesse turno ele não pega mais o Camboriú. E o Barra, o Marcílio Dias ainda pega. Então o Marcílio Dias pode tirar a diferença em cima do Barra. O Fluminense ele não pega mais também. E que o jogo contra o Barra é no próximo domingo. Exatamente. Que é o jogo Marcílio Dias e... Não, é o Marcílio Guarani, sábado aqui. Depois no outro final de semana é o Barra. Então, esse jogo aqui, o Metropolitano e Juventus também, que o Juventus vem de uma vitória. Grande jogo. O Juventus vem de uma vitória e nós aqui também estávamos na dúvida, mas o Juventus vai fazer alguma parceria, o Juventus vai contratar algum jogador, o Juventus vai vir com a sua equipe de base, que ele sempre veio lá de Jaraguá do Sul. Me parece que o Juventus também vem para brigar. Vem para brigar, fez o resultado em casa, um resultado difícil, venceu o Guarani. E o Juventus é assim, nós tivemos aqui em Itajaí 1.500 pessoas, tá? Os outros 200, 300, 150 e eles colocaram quase 600 pessoas. Então eles têm público. Quem tem público hoje é o Marcílio Dias, o Metropolitano e o Juventus. O Camboriú também tem. O Camboriú também tem público. O Camboriú tem público. 200, 300. Não, o Camboriú tem público. Vamos ver hoje, então. Vamos ver hoje. O Camboriú tem público. Então, o Juventus é um time que tem que ser respeitado e vai ser um grande jogo, tá? Porque o Metropolitano vem de um empate lá, que para muitos é um tropeço, eu não vejo assim, tá? E o Juventus fez uma grande vitória diante do Guarani, que é um dos postulantes, sim, ao acesso, assim como o Guarani também é. Ô Jânio, você acredita, nós estamos aí, vamos fazer uma competição, a única competição que vai parar durante a Copa do Mundo é a Série A, as outras competições todas vão continuar.
Você acredita que pode haver um esvaziamento de interesse do torcedor com relação aos campeonatos regionais em detrimento à Copa do Mundo, ou eles não vão dar bola para a Copa do Mundo e vão assistir os jogos regionais? Ô Eladio, acontece um fenômeno esse ano que não tinha visto ainda no Brasil. Eu não vejo ninguém falar em seleção brasileira, eu não vejo ruas enfeitadas, eu não vejo bandeiras em carros, tá? E o público do futebol brasileiro, se você fazer uma enquete hoje e perguntar se eles querem que pare o Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, eu te garanto que 80% vão dizer que preferem que o Campeonato Brasileiro continue, tá? E eu tenho a mesma opinião, tá? Lamentavelmente, se esvaziou a Copa do Mundo e não o Campeonato Brasileiro, e é prejudicial essa parada, principalmente para quem está na ponta. Principalmente para o Flamengo. Você vê assim, ó, o Kleina, né, que é o treinador da Chapecoense, o Kleina achou maravilhoso, claro, o time dele tá essa mal, paralisação para poder arrumar o seu time. Exato. Para o Kleina é bom, entendeu? Tu quer dizer, então, que para as equipes que estão lá mal, em cima é ótimo. É ótimo. Mas para quem está lá em cima é péssimo. Mas a cobrança não é a mesma? É? Nós sempre tínhamos, na época que jogava futebol, que os jogos eram só de domingo a domingo. Então, aí, o seguinte, mas como demorou? Depois, quando vinha quarta e domingo, então você perdia o jogo na quarta, você recuperava no domingo. Agora, quando você era domingo a domingo, você perdia um jogo no domingo, você tinha que esperar a semana inteira, né, para poder recuperar lá na frente. Então era um desespero, você treinava, você era cobrado, você tinha aquele peso na cabeça durante o tempo inteiro. E aí é a mesma coisa. Então o time que está lá atrás, ele vai ser muito cobrado. Ele vai ser muito cobrado, Eladio, mas ele vai se preparar para voltar a crescer. Já o time que está lá em cima, ele vai perder o embalo da competição. O Flamengo, por exemplo, está numa fase extraordinária. O Flamengo não vem fazendo grandes partidas, mas vem ganhando as partidas. Aí daqui a pouco, a hora que ele está no embalo, a bola bate nos caras e entra. Como é que é? O Flamengo não vem jogando bem? Não vem jogando bem. Quem é que vem jogando bem? Quem é que vem jogando bem? Olha, eu acho que nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo é a única equipe que vem jogando bem, por incrível que pareça. Eu vi o jogo do Grêmio com o Palmeiras, gostei. Eu vi o jogo do Flamengo, gostei. O Grêmio é uma mentira. Eu gostei. Eu tenho visto bons jogos, Mas tu vai dizer que o Flamengo está jogando um grande futebol? Está jogando o futebol que tem que ser jogado. Está jogando futebol competitivo, está fazendo os golzinhos mas dizer que está enchendo os olhos... não tá não. Mas não é o encher os olhos, é que é o seguinte, o Flamengo... Tu perguntou quem é que tá jogando bem? Não, o Flamengo hoje está jogando conforme manda o figurino. É um time bem postado da defesa, é um time que tem um bom meio de campo, é um time que tem um ataque que está infernizando a vida dos adversários. Ele joga num compartimento de conjunto. O jogo do Corinthians já o caso do Palmeiras é diferente. Não, Palmeiras é assim, ó. O Palmeiras ele tem altos e baixos. O Palmeiras joga bem hoje, amanhã ele cai. Daqui a pouco joga bem. E o Flamengo está mantendo uma regularidade. É verdade. O médico falou que não é para discordar de você. Não, ele está mantendo uma regularidade. O Flamengo está mantendo uma regularidade dentro do campo. Não, mas não de futebol de qualidade. Tá? Ele vem fazendo resultados. E o campeonato que vale é ponto. Não, bom, cada um... Não é o Mano Menezes não falou isso? Teu time ganha só de 1-0, sim, é pontos corridos ou é por gol marcado? Não, o objetivo é você ganhar. Claro. Tá? O objetivo é você ganhar. Para jogador e comissão técnica é jogar bem. Tá certo, Eladio. Tá? Então, o senhor desculpa, então. Nós vamos encerrar esse programa e vamos todo mundo hoje no Camilo Mussi, às 16 horas, e também em Camboriú, onde o Marcílio Dias, no Robertão, onde o Marcílio Dias vai enfrentar a equipe do Camboriú. Um abraço, estaremos amanhã de volta. Tchau. Tchau, até lá.